Acho que a Petrobras é uma coisa meio simples, tá? A gente acha que a gente está comprado em Petrobras desde 2016, era odiado, né? Até ano passado era odiado. A gente achava que o Brasil tinha um valuation comparativo com a Petrobras muito impressionante, né? Você via uma Petrobras que tinha um valuation de quem está quebrado, um valuation de muito risco país, e você olhava a curva de juros a 5, 6, você olhava as ações domésticas a 30, 40, 50 vezes lucro. Então você tinha uma valuation relativo muito relevante, né? E depois você estava muito longe de uma eleição, você podia ter algumas mudanças, mas nada especialmente relevante, né? Então acho que era uma posição que carregou, que veio junto com a gente. De lá para cá o valuation relativo mudou muito, né? As empresas domésticas caíram barbaridade, né? A Petrobras dobrou de preço, ou mais, né? Desde 2016. E agora a gente entra naquele processo eleitoral, né? E assim você fica entre o cravo e a ferradura. É muito difícil ficar fora de uma empresa que te paga 20, 30% de dividendo ao ano, mas também é muito difícil você entrar comprado em Petrobras no processo eleitoral. A gente namora, todo dia a gente se pergunta se a gente tem que ter, mas não temos pressa e ainda acho uma grande empresa. Acho que a tese inicial de que a intervenção nela é muito difícil, né? A Dilma interveio, mas o Bolsonaro provavelmente não vai conseguir. As mudanças dos estatutos foram muito fortes, da regra das estatais. Então, acho que a mudança de lá para cá foi muito relevante. Então, a gente continua acreditando que a Petrobras é quase blindada, tanto politicamente quanto politicamente no sentido que ficou feio, né? Mas eu tenho uma eleição pela frente, algumas coisas com preço relativo mais barato, então a gente resolveu reduzir essa posição e acompanhar um pouco de fora e ver como é que desenrolar. Isso vai me dar chance, né, de voltar nela. Aproveitar um pouco a sua experiência com o petróleo e com a Petrobras, o que você fez nessa dança das cadeiras que teve na presidência da Petrobras? Né? Porque foi uma intervenção que, no primeiro momento, o mercado entendeu que isso poderia afetar negativamente a Petrobras, a ação rapidamente se recuperava, e aconteceram 2 vezes seguidas isso, né? Você aproveitou para comprar nesse momento? Você zerou naquela hora ou a zeragem foi só agora mesmo? Eu acho que essas demissões da Petrobras, ela tem uma coisa interessante, né? Que ela mostra a dificuldade do mercado, né? Porque na vida você sempre procura padrões, né? Em tudo que é lugar que você vai, né? O ser humano está preparado a entender padrões e repeti-los. Se você olhar a última demissão do Castelo Branco, a Petrobras caiu 20%. Se você olhar essa agora, a Petrobras nem se mexeu. Então, no mercado, você ficar procurando padrões, ele não necessariamente ele te deixa um caminho interessante. Então, quando demitiram o Castelo Branco, a gente comprou bastante Petrobras, a gente comprou mais. A gente conseguiu se proteger bem, né, que o Bolsonaro ficou avisando com muita frequência, mas a gente aumentou muito lá. Agora, acho que a troca de presidente é irrelevante, né? Primeiro porque a gente não sabe quem é o próximo presidente, então quem vai controlar a Petrobras é indefinido, então o tempo que ele fica é muito pequeno. Depois que a gente já sabe quais são as reais intenções com a Petrobras e a governança consegue segurar de certa forma. Então, acho que essa foi relevante, a gente não fez nada, a gente não zerou por causa disso, a gente estava esperando o pagamento do dividendo, pagou o dividendo, a gente saiu e vamos ganhar um pouquinho de noite de sono, porque ninguém dorme tranquilo comprado na Petrobras, né? A gente sabe como é que é. Na quinta-feira, então, que tem live, a gente dorme muito mal, então, assim... E dando um passo para trás, né, a posição em petróleo, como é que ela se mantém dentro do fundo? Né? Você falou hoje que o petróleo caiu 10%, mas é uma posição já de longo prazo. Como é que essa posição foi se consolidando, foi se mantendo? Né? Acho que só uma breve memória, né? A gente passou por uma agenda ESG que, no primeiro momento, seria prejudicial para produtoras de petróleo, só que o mundo acabou passando por um momento que começou a faltar petróleo antes de ter uma nova demanda energética, um substituto. E casou com isso também um conflito na Europa que pode afetar fortemente a energia no velho continente. Como é que ficou a posição de vocês em petróleo? Olha, eu acho que assim, a gente teve nos últimos anos no petróleo 3 anos em 30, assim, né? Aconteceu de tudo, né? De guerra, a choque de demanda no Covid, a problema de oferta, preconceito com o ESG. Então, acho que é uma posição que sofreu ao longo do tempo, foi difícil operar, né? A gente conseguiu se proteger bem ao longo do tempo, mas certamente não foi uma posição trivial, né? A gente teve Covid no meio do caminho, chegou a ficar negativo, né? Então, era uma situação muito pouco trivial, né, nesse momento. Eu acho que a posição de petróleo para a gente, o que a gente imaginava lá em 2019 está desenrolando. E é muito interessante isso, porque o mundo mudou muito pós-Covid, né?
mas a demanda de petróleo ela não subiu. Então você teve um excesso de estímulo nos Estados Unidos e no mundo pós-Covid, mas isso não se refletiu no aumento de demanda de petróleo. Então, se não tivesse tido Covid, a gente estaria no mundo exatamente igual ao que a gente está hoje de petróleo, né? Com a falta de oferta, porque você está tendo dificuldade no shale americano e com o mundo com algumas capacidades restritivas de produção da OPEC, alguns países, Nigéria, Angola, com alguma dificuldade de produzir. Então, quando a gente olha o petróleo, ele assim, não teve muita mudança de trás para cá, assim, você tem um risco de recessão no momento, mas a gente está segurando o petróleo. O que a gente faz nesse momento, a gente faz uma proteção para não sair do petróleo, dado que a gente isola o risco, né? A gente continua muito confortável com a falta de oferta. A gente acha que no médio prazo tem um crescimento de demanda, mas a gente tem um risco de demanda de atividade no curto prazo relevante, né, com uma piora da econômica americana e global. Então, a gente tenta isolar esse risco específico, a gente isolou isso via juros para tentar sair desse risco específico e ficar exposto aos outros, né, que é o que a gente costuma fazer, né, a gente estava isolando o risco comprado, vendido na Bolsa Americana, saiu e agora está isolado esse risco no aplicado em juros para tentar manter a posição, que é uma posição de longo prazo. A gente evita sair nas posições de longo prazo, a gente opera um pouco aqui, mas tenta segurar essa posição 2, 3, 4, 5 anos. O tempo que desenrolar pode demorar 3 meses, pode demorar 10 anos, mas assim, a gente tenta segurar de longo prazo quando a gente acredita ainda na tese. Então a gente ainda acredita muito na tese do petróleo.